Hoje eu quero conversar com você sobre o açúcar. O açúcar no emagrecimento, na diabetes, na ansiedade. Esse importante alimento do nosso dia a dia. Digo importante não porque ele faz falta para o nosso corpo, que não teremos disposição, energia e vitaminas pela falta do seu consumo, mas me refiro a importante porque é um alimento, um produto que está presente no nosso dia a dia, em várias refeições, em vários momentos, e está cada vez mais difícil retirar o açúcar. E eu vou trazer aqui todo um passo a passo do que eu ensino para as minhas pacientes, do que funciona para elas, o que funciona para mim. Então eu vou deixar aqui todo um conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver, escreve aqui para mim, que eu terei o maior prazer em te responder e te ajudar. Então, açúcar no emagrecimento. É importante que você, por um tempo, você retire o açúcar ali totalmente. Por exemplo, se você quer desinchar, desinflamar, emagrecer e ver resultado nos primeiros dias, você tem que tirar o açúcar totalmente nesses primeiros dias, nos primeiros 21 dias, nos primeiros 15 dias, para você ver a diferença. Não só o açúcar, outros alimentos inflamatórios também, mas hoje eu vou falar do açúcar e no próximo vídeo eu trago sobre os outros alimentos, tá bom? Vamos combinar assim? Então, açúcar, o ideal é que você, quando você vai fazer ali uma estratégia para emagrecimento, para desinchar, desinflamar, detoxificar, você retire o açúcar totalmente. E aí você me pergunta, Nutri, pelo amor de Deus, eu não consigo tomar um café sem açúcar. Eu entendo, eu também, hoje eu tomo, mas teve uma fase da minha vida que eu tentei tomar sem açúcar, tentei fazer isso uma rotina, mas eu não consegui, eu desisti antes. E tá tudo bem eu desistir antes de ser nutricionista, é importante eu falar para vocês que eu sou uma pessoa comum como vocês, que também tenho dificuldade de reduzir o açúcar, mas eu tenho conhecimento, não só sobre nutrição, mas também sobre comportamento, sobre autoconhecimento, você identificar o que te atrapalha, o que te está trazendo de emoção, de sentimento, transformando isso em ansiedade, vontade exagerada de comer açúcar, doce. Então eu tenho todo esse conhecimento, eu aplico em mim, eu ensino minhas pacientes a fazerem, mas a gente tem os nossos altos e baixos, porque somos seres humanos, temos momentos de oscilações. Às vezes está acontecendo um problema na família, um parente, um filho, eu não tenho filhos, mas me refiro a vocês, mas um parente, um filho, um marido que está doente, que é preocupante, a gente oscila, a gente sai ali da nossa rotina saudável, do nosso comprometimento, porque naquele momento o mais importante é cuidar do ente querido. Ou a gente está com uma dificuldade no trabalho, você não está se dando bem com um colega de trabalho, com o seu chefe, ou você trocou de empresa, ou você trocou de área, ou você trocou de chefe, então você está numa situação muito difícil. Eu sei como é, já passei por isso. Então, toda a nossa vida, nesse momento do conflito ali no trabalho, na área profissional, é o nosso problema número um. Então, aquilo aflige, traz angústia, você sente desejo de sair, de desistir. Então, a dieta, o plano alimentar, a busca pela saúde se torna segundo plano. Então, o plano principal nesse momento é resolver o problema do trabalho. E eu concordo que tem que ser assim mesmo. Você vai lá, cuida do seu parente, do seu ente querido, você procura resolver ali a situação do seu trabalho. Sei que é difícil, às vezes tem insegurança de sair, de procurar um outro trabalho, mas às vezes uma simples conversa, abrindo o jogo com a pessoa que tá te incomodando, você já resolve. E às vezes não é isso, às vezes é aquilo, olha, sabe quando o santo não bate, eu não consigo trabalhar com essa pessoa, ela me incomoda demais, não tô conseguindo, então de repente é isso. É montar uma estratégia para você mudar de emprego, mudar de trabalho, não pode abandonar, porque todo mundo tem contas, imagino que você também tem contas para pagar, muita gente paga aluguel e assim por diante. Então envolve muita coisa.
Então, olha só, a gente começou falando de açúcar, onde nós estamos. Então, realmente envolve muita coisa, muitas situações. Então, fazer um planejamento, montar uma estratégia para resolver aquilo que está te incomodando, para depois você passar, voltar para o seu emagrecimento, a cuidar da sua saúde. Digo tudo isso, mas é importante não abandonar 100%, né? E às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não abandona 100%, nos incomoda ali estar acima do peso, estar com problema de saúde, mas não é prioridade. Às vezes a gente continua tomando medicamento, continua tentando, mas não é, a gente não consegue 100%. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, o açúcar, ele é um alimento inflamatório e para você ter resultado no seu emagrecimento, por um tempo ali, nos primeiros dias, para você ver resultado, para você não desistir do seu projeto, você tem que retirar ele. Então, tem que substituir. Se você não consegue tomar o seu cafezinho sem açúcar, tente um chá sem açúcar. Tente uma outra bebida, tá? Então, naqueles dias você tem que montar uma estratégia para você e você vai se observar, você vai ver qual a bebida ali que vai ser mais útil para você nesse momento. Pode ser um suco detox, tá? Vou deixar aqui a receita abaixo para você de um suco detox muito simples. Pode ser um desse, tá bom? Depois você tem que tirar por um tempo esse excesso de açúcar do seu café da manhã. Você tem que evitar bolos, você tem que evitar sobremesas. A tentativa tem que ser a inclusão de frutas. Então, substituir aquele doce, aquele momento por uma fruta de sua preferência. Pode ser um cacho de uvas, pode ser uma maçã, pode ser uma pera, pode ser uma banana. É uma receita que eu gosto muito de fazer para mim, que funciona muito, é uma banana madura, pode ser a nanica. Você corta ela ao meio, põe numa frigideira antiaderente, aquecida, põe a banana ali, fogo baixo, e aí você deixa ela dar uma dourada, depois você vira, dá uma dourada. Se a sua frigideira não for antiaderente, fica difícil fazer essa sobremesa, mas você pode pôr ali uma pontinha de manteiga ou um fiozinho de óleo de coco para você fazer, para não grudar, mas o importante é a frigideira antiaderente. E a antiaderente também você pode pôr, para facilitar ali, você pode pôr tanto um fiozinho de óleo de coco o mínimo possível, você espalha com guardanapo ali no fundo da frigideira, ou você põe uma pontinha, assim, você pega uma faca e põe uma pontinha de manteiga lá, espalha também na frigideira e põe a banana na frigideira aquecida. Deixa dourar, vira, deixa dourar um pouquinho, põe no prato. Se você gostar de canela, você põe canela em pó por cima, tá? É uma sobremesa, a banana fica muito doce, muito. Parece que a gente pôs açúcar. É bem interessante. Fica uma dica. Você pode comer, por exemplo, morango com tâmara. Tâmara é muito doce e o morango é azedinho, também dá um contraste ali. Você pode comer banana passa, comprar aquela banana desidratada, mas lembrando que cada bananinha passa corresponde a uma banana. Então não pode comer 3, 4, 5, tá? Aí já não pode, é uma banana. O que você tem que fazer, o mais importante nesse momento, é você se observar. Você vai comprar uma banana passa, você não consegue comer uma só, então essa sobremesa não é a ideal para você. Você não tem como fazer a banana na frigideira, porque você trabalha, lá não tem fogão, é tudo difícil, entendo, o mundo corporativo é mais difícil. Escolha uma fruta que você gosta, não precisa ser uma fruta cara, vai na feira, vai no supermercado, dá uma olhada nas frutas, veja a que você gosta, veja os preços, qual a que dá para você levar para casa, para você comer uma todo dia depois do almoço, de tarde. Fruta não tem restrição, gente, para o emagrecimento. O que você não pode é comer um absurdo, porque para o emagrecimento acontecer, funcionar, você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Você tem que gastar mais naquele tempo, tá? Para você conseguir emagrecer. Então você tem que comer menos calorias para o seu corpo usar a sua reserva. Essas gordurinhas, os pneuzinhos são reservas de calorias, falando de uma maneira muito simples. Então, você consumiu mais do que seu corpo gastava,
mas ele armazenou. Porque voltando lá para a nossa ancestralidade, há 100 anos atrás, quando a gente não tinha geladeira, não tinha como armazenar alimento, né? O homem tinha que sair para caçar o seu próprio alimento, e quando ele encontrava ali um javali, um pássaro, frutas, ele consumia ali tudo que ele conseguia, porque não tinha como armazenar, estragava. Então, o nosso corpo, ele foi se adaptando para armazenar, para usar essa reserva quando não tivesse o alimento. Então, é isso. Então, ele vai armazenando. E aí você vai consumir menos calorias para o seu corpo usar essa reserva, tá? E tem gente que fala, eu não consigo, eu me sinto fraca. É muito da nossa mente, do nosso psicológico, porque essa reserva é o suficiente. Se você consumir alimentos de qualidade no seu café da manhã, no seu almoço, no lanche da tarde e no jantar, você não vai sentir fraqueza, você não vai passar mal, você não vai desmaiar. Mas a nossa mente, ela é muito poderosa, ela quer nos ajudar, não é por mal, ela vai mandando várias informações de fraqueza, disso, daquilo, que eu não aguento, eu não consigo. A gente consegue sim, se você falar para você, para sua mente, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu não vou desistir, você vai conseguir sim, porque acontece aquilo que a gente acredita. Você deu ouvido para que sua mente, não vou conseguir ficar sem açúcar. Não, sem açúcar eu não fico de jeito nenhum. Pronto, você já deu a ordem, você já concordou com a sua mente, você já deu a ordem para o seu corpo inteiro, para o seu consciente, inconsciente, subconsciente, você já determinou que não vai conseguir, que sem açúcar você não vai ficar. Então, realmente, você não vai conseguir. Porque a gente consegue fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. É isso que acontece com os atletas. Eles estão lá, a Globo no momento está passando lá um comercial muito bacana, que é de superação, de corredores ali correndo, dando o seu máximo. E no final da corrida, eles com cãibra, eles caindo, tombando de dores, de cãibra, de cansaço. Você acha que eles não poderiam ter desistido antes de chegar àquela situação? Com certeza. Mas eles foram dando comando para a mente deles. Eles foram insistindo mais um pouco, agora vai, falta pouco, tô chegando, vou conseguir, dessa vez eu consigo. É isso, é comando. Então a gente tem que dar comando para nossa mente. Para muita gente, tudo isso que eu tô falando é muito difícil de seguir, mas é um exercício. Tudo na nossa vida é exercício, é treino, é prática, né? E por isso que existe uma frase que eu gosto muito, que a prática leva à perfeição. Qual que é a diferença da pessoa que consegue emagrecer para a pessoa que não consegue emagrecer? É que ela insiste, ela não desiste. Essa é a diferença. Não é que ela começa uma dieta e de cara já dá tudo certo, ela já emagrece. Tem pessoas, eu tenho pacientes que fizeram assim, dessa forma que eu acabei de falar, e deu certo, porque a pessoa já é uma pessoa motivada, com pensamento positivo, então por algum momento ela ganhou peso, mas isso incomodou, chegou um momento que incomodou e ela tomou a decisão de resolver, então é assim. Mas é uma pessoa que já vem fazendo exercício de positividade, de superar limites, ela já vem nesse treino, não é uma pessoa que está desanimada, com sintomas de tristeza, com sintomas de depressão, que pega. Eu nunca acompanhei uma paciente assim, né, nesses sintomas que eu acabei de falar, e já pegar uma dieta e já explodir de resultado. Então é uma evolução. É uma evolução, ela vai trabalhando a mente, ela vai trabalhando as situações, as dificuldades, a gente vai trocando conhecimento, informações, e ela vai crescendo gradualmente, depois deslancha e atinge a meta, o peso, a saúde. Então, emagrecimento é muito complexo. Tem gente que fala assim, já vi pessoas magras falando para outras pessoas que estavam acima do peso. Não emagrece, é falta de vergonha na cara, é preguiça. Não é falta de vergonha na cara e não é preguiça. O emagrecimento, ou acúmulo de peso, o excesso, você ganhar peso, envolve muitas situações do emocional, da rotina, do nosso dia a dia. Então,
Por a gente não saber lidar com todas essas situações, a gente vai acumulando peso, a gente vai descontando na comida, porque a comida dá prazer. Então, a nossa mente, novamente, ela aqui, então ela te percebe triste, desanimada e sabe que você gosta de uma comidinha boa, quentinha, saborosa, ela vai te dando sugestão. Então, o que você acha de um bife à parmegiana, daquele bolo de chocolate? A gente vai lá, faz aquele bolo de chocolate e a gente come, 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 mesmo satisfeita, você continua comendo. Enquanto você não vê o último pedaço do bolo, você não para, porque aquilo te dá prazer, dá uma sensação boa. Então, você não quer mais saber daqueles sentimentos ruins, daquelas dificuldades. Então, você se afunda no bolo de chocolate, no alimento, na bebida, no cigarro. Então, é por isso que a gente desenvolve os vícios, né? Vício na comida, são vários os vícios. Tem gente que cria vício em correr, em fazer exercício, né? E que em excesso, sem um acompanhamento, é prejudicial para a saúde também. Então, são os vícios que nós desenvolvemos por falta de conhecimento, de como lidar com as situações e com a nossa mente. A gente não aprendeu. Na escola, na faculdade, a gente não teve aula de como lidar com sentimentos, com as situações mal resolvidas, com situações mal resolvidas que a gente trouxe da infância. Você não sabe, mas todas as situações ruins que você teve na sua infância, elas estão aí dentro de você em um cantinho e de vez em quando elas pipocam, elas afloram. Então, quando você passa numa situação no trabalho, por exemplo, de rejeição, você se sente rejeitado, você não sabe se está sendo rejeitado. A pessoa simplesmente não aceitou seu projeto e aquilo te dá uma raiva ou te dá uma tristeza muito grande, profunda, você chora, você desanima, ou você pega uma raiva muito grande daquela pessoa. Às vezes esse sentimento te arremeteu sem você saber, sem estar no seu consciente, sem você estar consciente, te arremeteu a uma situação que você passou lá na sua infância. Tipo, quando você foi entregar um trabalho lá, que a professora te respondeu mal, ou alguma situação com o seu pai, com a sua mãe, ou com um parente, com alguém rejeitou alguma situação ali que você se colocou, então foi rejeitado. A pessoa que rejeitou, ela não imaginava que isso ia gerar um problema para você, ia ficar ali no seu emocional, e que isso, sempre que você tivesse contato com alguma situação parecida, você ia despertar raiva ou um sentimento de muita tristeza. Olha como é muito profundo isso. Olha onde já chegamos só por falar de açúcar. Isso é só para você entender que tem muita coisa envolvida, mas calma. Você não precisa resolver tudo isso, falar, e agora como é que eu faço? Como que eu trabalho tudo isso, essas emoções, para eu poder lidar bem com o açúcar? Nesse momento, você só precisa, se for muito importante para você, tiver no seu plano número 1, seu item número 1, emagrecer. Então, para emagrecer, você precisa tirar por uns dias o consumo de açúcar. Depois que você atingir a sua meta, ou você conseguir ali os primeiros quilos de conquista, quando você reduzir ali 5 quilos, 7, você pode voltar a ter açúcar no seu dia a dia, mas em uma quantidade menor, tá? Então, vamos partir desse ponto nesse momento, tá? Que é o mais importante. Vamos começar do começo e conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai evoluindo no tratamento. Então, nesse momento, você vai tirar o açúcar, você pode buscar na internet receitas de bolos, de doces, de sobremesa sem açúcar, incluindo só frutas. Aqui no meu Instagram, também no meu canal do YouTube, tem receitinhas de sobremesa, de frutas que podem substituir tranquilamente a sobremesa com açúcar, tá? Nos dias de calor, eu lembrei agora, vou aproveitar e já deixar a informação para vocês, porque a minha meta aqui é trazer o máximo de informação para você conseguir atingir a sua meta. Nos dias de calor, uva é muito legal.
você pegar ali as uvas, lavar, colocar no congelador e depois congeladas você vai mastigando. Não joga a uva inteira na boca, você mastigar que dói o dente, não é legal. Vai tirando os pedacinhos da uva. Então é muito refrescante, é uma delícia. Você pode pegar também uma manga, você pica a manga, você põe no congelador, depois você bate ali com um pouquinho de água, com leite vegetal, você bate ali concentrado, não põe muita água, fica aguado, fica sem sabor. Isso é uma manga madurinha também, tá? Para ficar bom, porque você não vai poder usar açúcar. Então é muito importante eu passar todas as informações para vocês. Parece besteira, mas você pega uma manga lá que não tá muito madura, você pica, põe no congelador, você bate ali com um pouco de água, fica azedo, você não vai conseguir tomar. E aí você vai falar, poxa vida, as dicas dessa Nutri não faz sentido, ficou horrível. Tá? Então qualquer fruta ser madura, que ali a frutose, que é o açúcar da fruta, vai estar aflorado, vai estar ali no seu ponto máximo de eficiência. Coloca no congelador e ali no seu lanche da tarde, você pode bater com um pouco de água ali, faz um suco mais concentrado. Pode pôr semente de chia, você pode pôr 1 ou 2 colheres de aveia em flocos finos, porque vai dar aquela sensação de saciedade, você vai demorar para sentir fome. Semente de chia, farinha de linhaça, por que a farinha e não a semente? Porque a semente você tem que mastigar, você tem que triturar, e é uma semente muito pequenininha. Então ela não vai exercer a função dela no seu organismo se você engole a semente inteira. Então a farinha de linhaça ela é mais interessante, ela funciona nos sucos, para você jogar ali na sua sobremesa, amassar uma banana com farinha de linhaça também, uma boa ideia. Todas as ideias aqui vou passando tudo para vocês. Então, você trabalha, você vai viajar, não sei, leva frutas fáceis, né? Então, a banana é uma opção muito boa. Eu gosto muito. Pega uma banana madurinha, eu gosto de amassar, jogar uma farinha de linhaça, uma granola com redução de açúcar. Também aqui no meu canal tem dicas de granola. Então, uma granola com uma redução de açúcar, sementes boas, farinhas, você joga ali nessa banana e você come. Ah, não gosta nada disso? Tá bom, a banana super madurinha, come a banana ou amassa a banana da forma que você preferir, tá? Eu gosto muito da banana, porque, poxa, é uma fruta que já tá protegida ali, já tá embaladinha para você levar para qualquer lugar. Você descasca e come, né? Tudo bem que hoje em dia a banana já não é mais uma fruta tão barata como antigamente, né? Que a gente até usava o termo preço de banana. Hoje em dia a inflação faz com que a gente tenha que escolher. Eu mesma, muitas vezes no supermercado, eu deixo de comprar banana e compro outra fruta que esteja mais em conta. Então essa é a dica que eu quero deixar para vocês também. Para emagrecer, você não precisa comer frutas vermelhas, goji-berry, todas essas coisas. É saudável, é bacana, é um alimento super anti-inflamatório? Sim, mas de modo geral as frutas são, né? E legal você variar as frutas, porque cada fruta tem ali a sua composição. Então, uma é rica em zinco e magnésio, que vai te dar energia, vai evitar cãibras. A outra é rica em vitamina C, que vai melhorar a sua imunidade, vai gerar disposição, energia e assim por diante. Cada fruta tem ali a sua composição e todas são muito importantes para o nosso organismo. Então, tudo bem numa semana você comer laranja com banana e maçã, porque eu estava mais em conta. Na outra semana, se você vê, se o kiwi baixar o preço e der para você levar, leva, às vezes está na promoção, eles baixam ali, porque se eles não baixarem, vai estragar, vai para o lixo. Então, o abacaxi está na promoção e assim por diante. Não gosto de frutas, não tenho o hábito de comer fruta. Tudo bem, você não aprendeu isso na sua infância, porque os nossos hábitos alimentares têm muito a ver com a nossa infância. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas você pode começar a praticar. Você pode começar a treinar o seu paladar. E é muito importante o treino, como eu falei que o treino leva à perfeição. Então, a primeira vez que eu comi açaí, que eu tomei um suco de açaí, eu achei muito ruim. Eu senti um sabor de raiz ali muito forte, né? Não sei se já aconteceu isso com você, com alguma fruta.
Mas aí uma outra vez eu comi o açaí, aí foi com, né, que vem naqueles potes com açúcar, com bastante açúcar, aí já fica muito bom, aí já muda tudo. E hoje em dia eu consigo comer o açaí sem açúcar. Não tenho o hábito de comprar, de verdade. Não vou no supermercado para comprar açaí. Mas se eu vou em algum lugar, na casa de algum amigo e ou tiver ali uma opção de açaí na lanchonete que eu estiver, às vezes eu sentir vontade de comer, eu como, tá? Então é isso. Então a primeira vez que você come, às vezes tem uma rejeição. Tenta de novo, né? Se você estiver na casa de um amigo, em algum lugar que tiver ali à disposição, insiste mais um pouco, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é nutricionista, especialista em alimentação infantil. E uma vez ela me falou, eu não lembro, que eu achei muitas vezes, eu achei um absurdo. Agora eu não lembro exatamente se ela falou que tem que insistir 17 vezes ou 27 vezes. Deve ser 17, né? 27 é muito. 17 já é muito, imagina 27. É que a minha especialidade realmente é nutrição no emagrecimento e na saúde, né? Na saúde que é combater as doenças através da alimentação. A especialidade dessa minha amiga é em alimentação infantil. Então você tem que insistir para você acostumar. Então, todos os nossos alimentos, tudo que a gente consome hoje, a gente começou aos poucos em algum momento. Lógico que os lanches, os alimentos industrializados e super refinados, eles têm muito açúcar, muitas substâncias ali para causar aquela explosão de sabores na nossa boca, na nossa mente, fica registrado aquele sabor na nossa mente aqui, no nosso consciente, não é nem no inconsciente, é ali no consciente, vivo, o momento presente. E aí você fica querendo mais, você fica querendo comer aquele lanche de novo, que tem aquele sabor super intenso, aquela comida japonesa, porque o molho shoyu tem o glutamato monossódico, que tem sabor muito intenso e que é viciante. Na nossa mente, ele causa uma dependência por causa desse sabor intenso. Então, é isso que a indústria faz. Então, para facilitar o nosso dia a dia, a nossa rotina, eles ficam mostrando ali que é fácil, que é saudável. Até aqueles biscoitinhos que vem nos pacotinhos, sabe? Você compra um pacote maior, vem uns pacotinhos menores, que eu já comi muito. Quando eu não tinha informação, não tinha conhecimento, eu comprava porque o comercial, a propaganda falava que era saudável. E eu como, tá? De vez em quando eu como, não tem problema nenhum. Mas não para emagrecer, não para desinflamar, não é um alimento que eu tenho todo dia. De vez em quando eu como. Às vezes quando eu chego num lugar eu como. Chego na casa da minha irmã, na casa de alguém que estiver lá, eu vou comer. Eu tô viajando, tem no carro com quem eu tô viajando, tem lá esse biscoitinho e eu vou comer e vou tomar água e vai resolver ali naquele momento a minha fome. Então, eu quero que vocês entendam que o emagrecimento e para se manter magra, você pode fazer opções, você pode abrir exceções. Não está escrito em pedra em lugar nenhum, você não vai poder mais consumir um biscoito de água e sal, o açúcar, que você não pode comer salgadinho frito, um lanche, né? Esses lanches aí nessas hamburguerias famosas, que hoje em dia tem lanche super baratinho, né? Então não é, eu como de vez em quando. Não é rotina, eu não fico lembrando assim, ai, como eu quero comer um lanche nessa hamburgueria. Não, às vezes eu tô num dia corrido, eu não consegui parar para almoçar por algum motivo ali de urgência, acontece com todo mundo. Eu, mesmo sendo nutricionista, tendo conhecimento, por algum motivo, em algum dia, eu não consegui parar, porque eu preciso de tempo para almoçar. Eu não consigo almoçar em menos de 20 minutos, porque eu mastigo o alimento. Eu aprendi isso na nutrição e eu pus em prática. E quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu como devagar. Eu procuro mastigar todos os grãos do arroz, para vocês terem ideia. Se for comer um arroz doce, eu não vou jogar o arroz doce na boca, mastigar mais ou menos como eu fazia antes. Quem fizer assim, tá tudo bem, é falta de conhecimento. Como eu fazia antes, engolia.
Então eu mastigo muito bem o alimento. Então, às vezes eu não consigo parar. E se não for 20 minutos pelo menos para almoçar, eu prefiro não almoçar aquela comidinha gostosa. Então, às vezes, tô ali no momento corrido, eu paro, compro aquele hambúrguer lá, não compro o combo, que vem a batata, meio litro de refrigerante e mais o lanche. Eu procuro aquela promoção que vem só o lanche, mas eu compro ali o lanche, eu como. Se tiver uma fruta comigo, eu como, porque eu procuro andar sempre com frutas. Água eu sempre tenho, eu ando com a minha garrafinha e uma garrafa de 1,5 litro no carro, porque a garrafinha não é o suficiente, dependendo do dia corrido. Eu esqueço nos lugares de abastecer minha garrafinha e eu faço a reposição com a água que eu tenho no carro. Então eu como o lanche, eu tomo a minha água e vida que segue, tá? Então, e aí com certeza no jantar eu vou procurar fazer uma alimentação que supra, porque eu sinto necessidade, eu sinto falta quando eu não como feijão com arroz, quando eu não como ali uma comidinha no almoço. O almoço para mim é muito importante, né? Tem gente que é muito importante o almoço e o jantar, que não consegue ficar sem comer comida no jantar. E tá tudo bem, você pode jantar. O que vai fazer diferença no seu emagrecimento é você jantar mais cedo, né? É você, para você ter tempo para fazer digestão. Agora, muitas dicas eu dei aqui para o seu emagrecimento. Olha só, a gente começou falando de açúcar e já dei dicas aí de almoço, de lanche, que você pode abrir exceções. Já falei um pouco do emocional no trabalho, o que te atrapalha, o que te deixa ansiosa ali, acelerada, e que você acaba descontando na comida, porque traz prazer. Então, são dicas aí importantes para o emagrecimento. Você precisa saber de tudo isso, de como funciona. Agora, voltando para o açúcar. Então, você reduz o açúcar. E aí, a dica pode ser: Nutri, posso colocar adoçante? Substituir açúcar pelo adoçante? Até mesmo o adoçante, ali nos primeiros dias, eu gosto que evite, a não ser que seja um stevia ali, que é de uma planta, é um adoçante natural. Se você conseguir acostumar com aquele gosto do stevia, não tem problema nenhum, você pode substituir, tá? Eu nunca consegui, eu já tentei, mas aquele gosto amargo no final, que fica na boca, me incomoda demais. Então eu prefiro tomar um café sem açúcar, um suco natural sem açúcar, do que por o adoçante, do que por o stevia ou qualquer outro. Nunca me adaptei com adoçante, tá, gente? Já tentei até fazer receitas para vocês usando o stevia, usando outras opções de adoçantes naturais, mas para mim é muito ruim, eu não consegui, e aí por ser ruim para mim, então eu não continuei desenvolvendo receitas para vocês, porque tem que ser bom. Como é que eu vou fazer uma sobremesa que eu acho horrível e vou passar uma receita para vocês? E aí você me fala que é horrível e eu vou responder o que é realmente horrível. Então não faz sentido, né? Então, e sobre o suco da fruta sem açúcar, você toma alguma bebida alcoólica? Ou você já tomou? Você já tomou uísque? Já tomou cerveja? Como que era? Tomava bem? Você gostava? Primeira vez que você tomou cerveja ou uísque, você já foi amor à primeira vista? Eu não acho. Comigo não foi. Então eu consegui incluir e acostumar com o sabor dessas bebidas porque eu insisti. Porque meus amigos tomavam, em todo lugar que eu ia tinha. Então eu insisti e eu acostumei, o meu paladar acostumou com o gosto dessas bebidas. Então é a mesma coisa. Então, com suco natural sem açúcar. Depois que você passar ali os 15 dias, os 21 dias, que você já emagreceu ali 3, 5 quilos, e aí você pode ir pondo um pouquinho de açúcar para dar uma quebradinha, mas muito pouco. Porque a ideia de um suco natural não é você sentir o sabor do açúcar, é sentir o sabor da fruta. Quando você faz uma sobremesa ou tudo que você vai fazer com açúcar, você tem a necessidade de sentir o sabor da fruta e não do alimento da sobremesa, então realmente tá muito errado, tá? Um consumo exagerado. Aí você pode ir ajustando, diminuindo aos poucos. Você pode, por exemplo, no seu cafezinho, se você põe lá 3 colherinhas de açúcar no seu cafezinho, na primeira semana você diminui para 2. Então fica uma semana tomando um café com redução ali de 1 colher de açúcar. Na segunda semana, reduz para 1.
para 1,5 e assim por diante, tá? Se você não acostumar, se for muito importante o açúcar para você, você pode ter duas opções, né? Você continuar tomando do jeito que tá e não ter resultado, ou você pode buscar uma outra bebida, uma outra sobremesa, substituir por um alimento que não tenha açúcar ou que não tenha tanto açúcar que você goste, tá? Então fica a dica. Você pode me perguntar aqui que eu te ajudo com isso também, tá? Não tem problema nenhum. Então, no diabetes, o açúcar no diabetes. Então, é o seguinte, funciona da mesma forma para o emagrecimento. Por que tem que reduzir o açúcar? Porque ele causa um pico de glicemia no sangue, que é o açúcar no sangue, que não é... Bom, aqui a gente tá falando de açúcar, então não vou explicar muito a fundo sobre isso. Então, o açúcar causa esse pico, então o nosso corpo tem que produzir insulina, o pâncreas tem que produzir ali muita insulina, para essa insulina ir para a corrente sanguínea para poder baixar esse açúcar, para controlar. Só que um pâncreas que fica produzindo toda hora muita insulina, passa a ter muita insulina no corpo, na corrente sanguínea. Insulina é um hormônio inflamatório, então atrapalha o emagrecimento, e no diabetes, essa insulina não chega na corrente sanguínea, às vezes é por causa do acúmulo de gordura no abdômen, então essa insulina é produzida, mas ela não chega na corrente sanguínea, então ela fica acumulada no corpo, então causa uma inflamação, inchaço, retenção de líquido e outras doenças. Então, por isso que o médico põe o medicamento para quem tem diabetes, para esse medicamento fazer a função da insulina. Ah, mas a gente não pode comer macarrão, não pode comer frutas, porque esses alimentos causam esse pico de glicemia. Não é um açúcar refinado, um açúcar de mesa, mas ele causa uma reação ali idêntica a esse açúcar, e por isso que também você tem que reduzir e tem que passar a consumir alimentos vindos da natureza, feijão, arroz, mandioca. Olha quanta informação aqui a partir do açúcar, né? Bacana. Então, você tendo um almoço, refeições de qualidade, com alimentos vindo da natureza, em quantidades pequenas, você não pode comer aquele pratão, muitas frutas, que vai causar esse pico de glicemia na corrente sanguínea. Mesmo você tomando o medicamento, não é indicado você comer em excesso, tá? E agora eu quero falar para você sobre o açúcar na ansiedade, na vontade exagerada de comer doce. Então tem muito a ver com o começo desse vídeo, que eu falei, com as situações do nosso dia a dia, que aí a gente busca ali sensações e prazer através do alimento, através do doce. Então o doce recompensa de uma maneira muito rápida isso, porque ele já é absorvido no nosso estômago, ali o açúcar já vai para a corrente sanguínea e é um prazer ali imediato, instantâneo, a gente quer cada vez mais. Mas além das situações do emocional, tem também, pode ser que você esteja passando por um excesso de bactérias e vírus ruins no seu organismo, fungos, que desencadeia essa vontade de comer doce. Então, dentro do seu corpo ali, no seu intestino, está um desequilíbrio ali de bactérias, porque todos nós, seres humanos, temos ali as bactérias ruins e as bactérias do bem, e elas convivem quando estão em uma quantidade adequada, tanto das bactérias ruins como das bactérias boas, trabalhando ali quando tem em quantidades iguais, a gente consegue ter saúde. Agora, o ruim é quando essas daqui, as bactérias ruins, elas estão em excesso no nosso organismo. Aí desencadeia essa vontade exagerada de comer doces, e aí vai gerando processos inflamatórios um atrás do outro, e o intestino fica preso, e você fica cada vez mais ansiosa, e aí desencadeia várias outras situações por causa disso. Parece muito louco isso, né? Mas esse desequilíbrio pode causar essas situações. Então, uma coisa simples que eu recomendo é você tomar de manhã, em jejum, água com limão, tá?
E aí tem gente que fala, ah, mas isso não é para emagrecimento? Não. Por que as pessoas emagrecem? Porque a água com limão, ela lava o fígado, lava os rins, os órgãos do nosso corpo. Quando você toma em jejum, o limão, ele é ácido, mas o nosso corpo ele se torna imediatamente alcalino e ele tem o poder de eliminar as bactérias ruins e fazer uma limpeza, um detox. Então, se você melhora a qualidade da sua alimentação e você faz essa limpeza em jejum, poxa vida, já melhora a sua ansiedade e essa vontade exagerada de comer doces. Então tem que ser, a receita é, em jejum, quando você levanta, meio litro de água com suco de meio limão, você espreme na água. Se você gostar muito de limão, você pode espremer um limão, não tem problema nenhum, tá? O mínimo é meio limão. Espreme ali nessa água em jejum e você toma. Pode tomar tudo de uma vez ali forçando, você pode ir tomando aos pouquinhos. O ideal é que não demore muito, né? Porque aí a água vai ficando amarga por causa do limão. E aí depois que você toma essa água, você tem que esperar pelo menos 15 minutos, mas o ideal é 30 minutos, que é o tempo ideal para que essa água percorra todo o nosso corpo e vai fazendo a limpeza, a detoxificação e vai exterminando essas bactérias, esses vírus ruins, esses fungos. E aí, por que tem que ser meio litro de água? Porque é uma quantidade mínima para fazer toda essa limpeza. Então, o mínimo é meio litro de água, o mínimo é meio limão e tem que esperar o ideal 30 minutos para você tomar o seu café da manhã. O que eu devo tomar no café da manhã para fazer essa limpeza, essa detoxificação, essa desinflamação, para você desinchar? O ideal é que você coma frutas, o ideal é que você não coma pão, que você evite gorduras no café da manhã. Então, um alimento mais saudável, o ideal é você comer frutas ou um suco detox. Se você gosta do suco detox, você pode fazer um suquinho ali e já tá resolvido. Ah, mas eu vou sentir muita fome até o almoço. Não sente, tá? Se você fizer isso, se comer umas frutas, qual a quantidade de frutas? O ideal é que seja uma. Se sentir muita fome, pode ser duas. E aí nessas frutas, o ideal é que seja só a fruta, mas você pode incluir a farinha de linhaça, a semente de chia, a farinha de aveia em flocos finos, isso vai te dar saciedade. E capricha na água, no consumo de água, porque a água é um baita anti-inflamatório, gente. Eu não falei dela até aqui, mas ela vai te ajudar no seu emagrecimento, na diabetes, na ansiedade, né? Às vezes a falta de água causa ansiedade. Olha a importância da água aí na nossa saúde, na nossa vida, pro nosso corpo. Então, você deve ali consumir pelo menos mais meio litro de água até a hora do almoço e depois, no mínimo, mais meio litro de água. Mas para você saber a quantidade certa de água que você tem que tomar, você faça a continha. É 35 ml vezes o seu peso. Vai aparecer lá a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Eu fraciono isso, metade eu tomo na parte da manhã e a outra metade parte da tarde, tá bom? Vou trazer aqui um vídeo também falando sobre a água e a importância dela na nossa saúde. Gostou desse vídeo? Faltou alguma informação? Ficou com alguma dúvida? Manda aqui a sua pergunta, tá? Que eu terei o maior prazer em responder, em te ajudar e vamos trocando bastante figurinha, porque essa é a ideia. Eu quero que você tenha bastante saúde, que você emagreça, atinja a sua meta, que você tenha disposição, energia, saúde, para brincar, para curtir a sua vida, seus filhos, seus netos, o seu trabalho, que a vida seja prazerosa, porque a gente não veio aqui para sofrer, realmente a gente veio para curtir o melhor dessa vida, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que buscar ajuda, tá bom? Seja na área da nutrição ou seja em qualquer outra área da medicina. Tá bom? Então, um super beijo e fica comigo. Se inscreve aqui no meu canal que eu vou trazer muitas dicas, muita informação legal para você.